pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez no Palavra de Fé. Hoje iremos meditar o livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vai chegando." Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa passagem, vem falar sobre os discípulos, que estavam em Emaús e não reconheceram Jesus, depois que eles foram reconhecer. E quantas vezes isso acontece em nossa vida? Jesus sempre caminhando conosco, sempre estando conosco, e a gente às vezes não reconhece ele. Às vezes a gente não percebe que mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas lutas e batalhas, nós não estamos sozinhos. Deus, ele sempre está conosco nessas horas. Mas muitas vezes os nossos pecados impedem da gente reconhecer que ele está conosco, que ele nos ama e que esse amor incondicional de Deus por nós nunca não permite, que ele nunca nos abandone. Então, que possamos, tomar posse dessa presença de Deus em nossa vida e a todo instante, a gente agradecer a Deus por esse cuidado, por esse carinho, por estar conosco e por estar sempre caminhando conosco.